Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de questão aqui no canal. Hoje uma questão bem curta, né? Mas que a gente vai aproveitar para revisar e aprofundar um pouco o conteúdo sobre gestão de risco, né? É, a questão ela vem trazendo, falando sobre correlação. Então, o que que ela vai falar, né? A correlação observada entre Petrobras e Gol Linhas Aéreas é de. Então, antes da gente responder a questão, vou começar aqui pela revisão, né? Pela revisão e depois a gente passa pelas alternativas, tá bom? Combinado assim? Então, vamos lá. A correlação, o que que ela vai medir, né? O que que ela vai medir? É, ela vai fazer uma comparação entre dois ativos, né? Entre dois exemplos, entre duas amostras, entre dois índices econômicos, financeiros, enfim, comparação entre duas pessoas, certo? Entre x e y. E aí, ela vai dizer se x está relacionado a y ou não. Ou seja, se estão andando no mesmo caminho, se estão andando em direções opostas, ou então é possível se eles estão em direções aleatórias, né? Não existe relação entre eles, entre ambos, tá? E aí a gente tem essas três possibilidades, né? Vou colocar em gráfico aqui. Geralmente é assim que é apresentado. Mesma direção, direções opostas e direções aleatórias, tá? Aleatórias. E aí, essa escala em números, ela vai de 1 até -1. Então, 1 a -1, tá? E aí, claro, né, existe um zero aqui pelo meio. E aí, como que isso funciona? Para ativos bem correlacionados, com índice de correlação forte, igual a 1, eles andarão, caminharão na mesma direção. Índices, amostras, ativos em direções opostas, eles estarão próximo a -1. E aqueles que não têm relação entre si, eles estarão ali muito próximo a zero, né? Então eles podem até andar na mesma direção, mas não significa que estão relacionados. E aí a gente sempre vai fazer essa comparação com uma mesma notícia, saiu a notícia X no mercado, o ativo A subiu 10%, o ativo B também subiu 10%, desculpa. É, os dois impactados por essa notícia caminhando na mesma direção. Por isso a gente vai ter nesse exemplo, ativos com uma boa correlação, certo? E para a diversificação, né? Para a diversificação de uma carteira, de um fundo de investimento, a gente procura, o ideal é ter ativos ali dentro próximo a -1. Assim eu vou mitigar o risco da carteira. Ou seja, se acontecer uma notícia negativa no mercado, desculpa, se acontecer uma notícia no mercado, né? Essa notícia será negativa para alguns ativos da minha carteira, porém será positiva para outros ativos da minha carteira. Assim eu vou diversificar a carteira e não vou correr tanto risco específico de cada ativo ali dentro, tá? E aí a pergunta e aí respondendo, né, a pergunta da questão entre Petrobras e Gol Linhas Aéreas. Aqui a notícia mais comentada, né? Melhor exemplo aqui seria sobre o petróleo, né? Preço do barril. Vou colocar aqui o preço do barril do petróleo. Se o barril do petróleo sobe, se ele sobe, o preço dele sobe, bom para a Petrobras, ruim para a Gol, que precisa comprar petróleo para poder realizar suas operações. Se o preço do barril despenca, cai, ruim para a Petrobras, que está vendendo, né? E bom para a Gol, linhas aéreas, que precisa comprar o combustível para realizar suas viagens, suas operações. É, por isso, né? Por isso aí sim a gente consegue já entender que, mesmo notícias, caminhos opostos, a gente terá uma correlação muito próximo a -1. Uma correlação próxima a 1, instituições financeiras, né? E aí de modo geral, Bradesco, Banco do Brasil, desculpa, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, todas essas companhias, né, todos esses ativos, todos esses exemplos
muito provavelmente caminharão na mesma direção para a mesma notícia, né, no mesmo período. Então, se subir taxa Selic, se cair taxa Selic, se aumentar ou diminuir a inadimplência do brasileiro, essa cesta de ações de ativos percorrerão o mesmo caminho, né? Ora positivo, ora negativo, tá? E aí a gente consegue já pegar a noção ali do que é um gerenciamento de risco de uma carteira, de um fundo de investimento. Claro, noções básicas, né, desse gerenciamento de risco, que também é importante no atendimento aos investidores no dia a dia ali no mercado financeiro, tá bom? Para finalizar, deixa o joinha aqui. Se não for inscrito ainda no canal, já se inscreva, que assim a gente consegue atingir mais pessoas. Por hoje é só. Bons estudos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.